Bom, galera, vamos aqui com a segunda temporada, o resumo da segunda temporada de Rádio Fureta. Vamos comentar sobre, eu vou falar alguns pontos que me chamaram um pouco a atenção. Assim, eu acho que, sendo 100% sincero, a segunda temporada é bem mais fraca do que a primeira. Mas vamos isso, galera, no nosso outro vídeo de resumo de Rádio Fureta. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. Deixa nos comentários os outros animes que vocês querem que eu traga resumo pra vocês. Tá, eu terminei a segunda temporada de Rádio Fureta. Eu tenho alguns pontos pra falar antes de falar sobre o resumo inteiro, praticamente, da temporada. Assim, eu não sei se esse vídeo vai ter temporada 2 e 3 juntos, ou se vai ser só 2, tá? Mas tanto faz. Primeiro ponto que eu tenho que falar, galera. Pra quem não assistiu, assista a primeira temporada, que é o resumo da primeira temporada antes de assistir esse daí, porque é uma continuação. Então assim, galera, primeiro ponto que eu achei bem interessante, uma melhora. Nós tivemos uma melhora na animação do 3D. Eu não vou dizer que foi a melhora de todas e tal, mas a melhora ainda foi grande. Se você comparar a melhora da animação pela animação da primeira temporada, teve uma melhora assim, mas saiu de uma nota 3, que era a melhora 2, para uma melhora nível 6. Passou de ano, mas ainda assim é excelente, espetacular. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante sobre a segunda temporada, ela é muito mais fraca do que a primeira, porque a primeira tem pontos que chamam a atenção. O primeiro ponto era o Hajime, porque tinha acontecido aquilo lá com ele, e o segundo ponto era como o pessoal ia agir, vendo que o Hajime mudou totalmente. E também o terceiro ponto era o que ia acontecer após o Hajime encontrar o pessoal. Então assim, houve alguns pontos que chamaram muita atenção, que não tem nessa segunda temporada. A segunda temporada, ela não consegue se segurar como a primeira. Se você comparar a segunda com a primeira, com certeza a segunda temporada é muito pior do que a primeira. Muito pior. Porque, querendo ou não, os mistérios, o que chamava a atenção da primeira temporada não tem. Ela lembra muito um pouco a primeira temporada e a segunda temporada de Herói do Escudo, que eu vou trazer futuramente o resumo. Mas a primeira temporada é muito superior à segunda. A segunda temporada, a gente começa um dos personagens novos que apresentam uma princesa. Ela é importante pra trama, mas não é tão importante assim na história e tal. E outro ponto que eu tenho que falar, galera, a segunda temporada ela dá um pouco menos de brilho pros personagens principais. Que nem a Coelhinha. A Coelhinha quase não tem nenhuma, vamos dizer, uma mudança ou nada de importante nessa temporada, entende? Ela é meio jogada de escanteio. Os personagens secundários são bastante jogados de escanteio. Eu acho que uma personagem que ganhou mais destaque do que ela tinha foi a Mil só. Só a Mil porque teve um foco maior um pouquinho nela e tal em alguns pontos, mas o resto foi tudo jogado de escanteio basicamente. Aí nós tivemos a primeira temporada, a segunda temporada, galera, que simplesmente tem algumas revelações importantes, tal, que vai mudar um pouco a dinâmica, mas nada fora do padrão. Primeira coisa, Deus lá do anime não queria o Hajime, queria eliminar de qualquer jeito o Hajime, e tipo, isso já tava bem claro que ia acontecer. Porque querendo ou não, o Hajime tava nem aí pra Deus, e querendo ou não, ele também tava fazendo coisas que afetariam indiretamente esse Deus, entende? Então é uma coisa que já tava claro que ia acontecer. E foi revelado que realmente o Deus deles não era tudo aquilo que ele esperava e tal. E querendo ou não, os deuses dele estavam manipulando tanto os humanos quanto os demônios para eles guerrear entre si. Então sim, ele estava controlando porque era tipo um jogo de xadrez para ele. Igual imaginávamos na primeira temporada, deu algumas citações disso. E querendo ou não, era o que eu imaginava que ia acontecer na segunda temporada. Então, sim. E outra coisa, a primeira temporada começa com um episódio mostrando uma Valkyria barra rainha, sei lá o que ela é. Uma anja com armadura de Valkyria e tudo mais. Só que essa personagem tá meio que quase derrotando o Hajime. E nós fica perguntando, será que ela realmente vai derrotar? Mas eu acho que é um maior mistério. Mas também não é um mistério que segura a trama da história, entende? É um mistério meio tipo jogado pra deixar tipo, nossa, que personagem deve ser essa? Mas a importância dela é básica, bem rasa no anime. Não que alguém tenha uma importância espetacular no anime, mas ela é muito rasa. De verdade, é um personagem que veio passear forte em nome de Deus para eliminar o Hajime, e é isso. Simplesmente é isso. Mas assim, começa mostrando ele enfrentando ela, ele quase perdendo, e depois pula pro momento antes, bem antes e tal. Eles estão lá no deserto e tudo mais, eles estão de carro, aí eles encontram um cara, e aí eles resolvem ajudar esse cara, porque o cara tá quase morrendo lá, eles descobrem o que é, e aí eles acabam indo pra cidade desse cara. E nisso eles ajudam a cidade desse cara e tudo mais, vamos dizer, a melhorar, descobre que tem a ver com os demônios, esses itens, uns itens que ele jogou na água, eles não conseguem beber água, é meio que relacionado a isso. Tipo assim, pô, traminha bem simples e tal. E nisso tudo eles vão pro vulcão. Aí nesse vulcão, eles simplesmente enfrentam algumas criaturas, que é mais um desafio, né? Basicamente, eles vão atrás de um orbe, e nessa batalha no vulcão e tal, eles derrotam uma serpente de fogo com 3D bem duvidoso, mas é ok. E aí, ele basicamente aparece um dos capangas, não sei que, eu acho que é um dos generais lá
dos demônios ou coisa do tipo, sei lá dizer ao certo como que é, mas ele aparece lá em cima de uns dragões. Aí ele começa, ele não aparece tipo assim, ele aparece do nada e ataca de costas o Hajime. O Hajime fica ferido. Isso daí claramente eles punharam pra deixar o Hajime um pouco mais fraco, pra não derrotar esse personagem de primeira. Mas o Hajime é bem overpower, isso daí eu não vou negar. Aí eles enfrentam e tal, eles começam claramente perdendo, porque o Hajime já tá tudo fodido. Eles lutam, e aí nessa batalha o cara basicamente destrói o vulcão. E nisso o Hajime usa tipo uma nave / submarino pra nadar debaixo da lava. Eu sei que é meio esquisito e tal, mas ok, beleza. Acontece, vamos ser sinceros, acontece. Ela vira um dragão no meio dessa batalha, tio, e eles lutam, tá? Ela ajuda e tal, e depois no final ele fala pra ela fugir e avisar a Kaoi que vai ficar tudo bem, que eles vão se encontrar de novo. E ela foge e tal, ela quase é derrotada, porque é um monte de dragão, e ela é um monte de dragão brancos, e ela é um dragão preto. Lembra até um pouco o Yu-Gi-Oh, né? Com o Blue Eyes e o Red Eyes, basicamente. Eu lembrei nessa hora que eu tava assistindo. Aí, beleza, a luta tá indo e tal. E aí ela foge, né, por esse vulcão, né? E eles não conseguem fugir. Eles meio que tentam nadar debaixo dessa lava com vamos dizer, o submarino que ele criou. E eu acho assim, tipo assim, também acontece dele criar uma arma nova quando eles estão no deserto, no Jeep dele. Então, pô, beleza, ele vai criando as armas e só vai trazendo as armas. É um cara que cria armas, você nem sabe direito como ele cria, mas, pô, beleza. Já aceitei, isso é do normal do anime. E eles fogem e ele vai até a Kaoi, que não foi junto, ela ficou lá vamos dizer, na cidade do cara, ajudando o pessoal que tava todo mundo ferido. Não é ferido, todo mundo com uma doença graças a essa água, tentando ajudar o pessoal lá. E eles descobrem. Aí ela vai lá e conta pra Kaoi o que aconteceu e tal. E que eles vão se reencontrar futuramente, né? Claramente. E aí eles foram meio que separados nesse tempo. Nisso também, nesse meio termo aí que tá acontecendo esse negócio do vulcão, né? Que é um dos labirintos. Foi o que eu entendi, é um dos labirintos. Se não foi, velho, deu a dizer que era um dos labirintos, mas não entendi muito bem se era ou não. Fiquei bem no meio termo. Mas tudo bem, isso não faz tanta importância. Mas o detalhe mais importante é que no meio termo que tá acontecendo isso, tava mostrando essa princesa, né, que é daquela não é aquela cidade, aquele reino onde os heróis estão lá e tal, todo mundo da sala dele, e mostrou que ela tava percebendo que tava acontecendo alguma coisa estranha, né? Parece que o pessoal tava meio que tendo uma lavagem cerebral, muito comum entre os animes, vamos ser sinceros. E meio que nessa lavagem cerebral, ele percebeu que o rei tava sendo controlado, o pessoal, quase todo mundo. Então ela percebeu, e aí também o pessoal que é os estudantes lá, que são heróis, alguns são heróis, outros nem tanto, estavam de boa. Mas o pessoal lá estava sendo controlado, ainda não sabia por quem ou o que. Vai ser explicado no final, que eu vou dizer pra vocês, mas assim, eu vou ser sincero, foi o único plot twist que eu, tipo assim, fiquei tipo, pô, nem mostrou muito esse personagem, e é ele? Tá, né, aceitar que dói menos. Tá, galera, essa parte aqui eu até voltei aqui no celular pra conferir se realmente era o que aconteceu, mas tá, simplesmente eles vão parar em outro lugar, que é um lugar onde tem água, assim, sai da lava e para num lugar onde tem água, e nisso tudo meio que a Tio, a Miu e a Xion caem do céu, simplesmente caem do céu, não sei o porquê, como, nem eu rolei pra revirar e não entendi como, mas tudo bem, e de alguma maneira eles conseguiram localizar eles e foram. Aí nisso aparece algumas pessoal da raça da Mil, e eles encontram a cidade da Mil. E só pra avisar uma coisa antes, sim, o vulcão, eu conferi aqui, o vulcão realmente era um labirinto, e no final, depois que eles conseguiram fazer isso, eles conseguem encontrar meio que um lugar lá de magias antigas de deuses. Basicamente, eles encontraram lá o local e ganharam mais uma magia. Simplesmente isso. E aí, nisso tudo, eles vão parar num vulcão, depois de parar no vulcão, eles vão parar nessa ilha, eles vão até essa ilha, aí encontrar a mãe da Mil, é o lugar onde eles deixam a Mil e tal, e fica nisso tudo, galera. E é bem interessante essa parte. Essa parte eu acho que é a parte mais legalzinha da temporada e tal. Ver como é a mãe da Mil, que é uma coisa que eu tinha dúvida de saber como que era e tal. A mãe da Mil começa a dar moral pro Hajime do nada, mas depois é explicado no filme o porquê, mas resumindo pra quem já tem dúvida do que, porque ela quer que a Mil seja feliz e quer ficar com quem a Mil gostar. Tipo, sabe, que ele tá fazendo aquilo lá pela filha, não por que ela tem interesse mesmo. Eu achei, foi a única coisa que eu realmente, achei, legal isso daí, né? Porque realmente é uma mãe que realmente se importa com a filha. Eu sei que isso daí não muda muita coisa, mas realmente se importa. Mas esse é o primeiro ponto. Aí eles continuaram lá nessa vida por alguns dias e tudo mais. E aí eles vão para outro labirinto que tinha lá. Esse é um labirinto um pouco diferente, né? Nós tivemos vários labirintos diferentes. Esse daí é um labirinto que é debaixo d'água. Eles vão passando pros navios meio
que destruídos, e nisso tudo, quando eles vão passando meio que no navio, eles vão simplesmente vendo o que aconteceu com o navio, as guerras que aconteceu, as batalhas, como se eles estivessem realmente lá. E é interessante, legal, um labirinto um pouco diferente, mas interessante. 2 labirintos, assim, não aprofundou muito, não teve nenhum personagem marcante nos 2 labirintos, foi mais passado bem rápido. Sinceramente, foi tipo, labirinto aqui, pronto. Outro labirinto, sabe? Cada labirinto da primeira temporada teve um personagem marcante, que nem teve aquela menininha que teve naquele labirinto lá, que eles tiveram dor de cabeça. Teve o primeiro labirinto, que foi aquele cara que parece um sábio, não sabe, o primeiro lá. E aí cada labirinto teve tal. Esse daí não, foi um de lava, um de água. Simples, rápido. Eu acho que assim, essa temporada deixou realmente muito a desejar nesse ponto. Tipo assim, ele foi muito corrido, mas não corrido bem feito, um corrido feito de qualquer jeito. Só apanhava as coisas, ia acontecendo e pá. 1-2, 1-2 e tal. Igual a primeira temporada até tentava explicar, mas essa não, essa nem tentava explicar. Aconteceu isso, pronto. Esse é o labirinto, é um labirinto que é debaixo d'água, com navios assombrados e tal. É isso, basicamente. Até com ele. Tem um momento um pouco interessante nesse labirinto lá, debaixo d'água dos navios, que eles estão lá dentro do navio, e aí aparecem alguns seres, alguns fantasmas e tal. E tem um momento que alguma criatura domina a Kaori, e ela meio que se torna do mal, e ela se finge do bem, e tenta matar o Hajime. O Hajime meio que atira nela um monte, mesmo sendo a Kaori. E pronto, acontece isso daí e a criatura sai de dentro dela. Simplesmente isso e é resolvido o problema. Assim, igual disse, os labirintos foi bem fraco. Eu acho que os outros labirintos ficou mais marcantes, bem mais bonitos. E bem mais bonito, não, bem mais marcante pelos personagens que tinha. Esse daqui não tinha nenhum personagem, nada muito interessante. Era um rápido, simples. Só mostrou um pouquinho do labirinto e foi tudo em questão de 1 ou 2 episódios no máximo. Outra coisa também que tava acontecendo, sabe, aquele herói, o herói que era um dos... Não é amigo do Hajime, um daqueles... Vamos dizer, o principal lá da sala, que era o herói dos heróis, e tal. Ele tava manipulando aquele cara que derrubou o Hajime, porque ele viu o que aconteceu e tudo mais, e eles estavam tentando se unir pra destruir o Hajime. No meio disso vai acontecendo outras coisas e tal, isso daí é bem mostrado no comecinho da temporada, depois não é trabalhado, depois trabalha que tem uma liga, que esse cara, eu não lembro nem o nome, de verdade, são personagens tão horríveis, tão mal feitos, que, tipo, é um vilão, é um moleque genérico, vilãozinho genérico. Aí aparece outra menina que é genérica, se une a ele. Eles manipulam e derrotam o capitão. Um dos capitães que estava liderando, estava ajudando o grupo em si da sala dele. E aí eles têm praticamente quase controle do castelo inteiro. Eles têm um plano que é basicamente manipular todo mundo para transformar todo mundo em praticamente mortos-vivos. Porque a habilidade dessa menina é controlar as pessoas, matar as pessoas e depois controlar o corpo dessas pessoas, entende? Tipo um zumbi, basicamente. Aí ele faz isso com muita gente. Eles matam e controlam. E foi nisso. Aí nisso tudo eles estão voltando depois de vencer 2 labirintos. Eles deixam a Mil lá com a mãe dela. E eles vão vindo e eles encontram simplesmente a princesa. Aí eles vão tentar ajudar essa princesa e tudo mais. Essa princesa conta um pouco do que tá acontecendo e tal. E aí o Hajime descobre que a professora dele foi capturada. Tipo assim, pô, beleza. Ele vai lá tentar resgatar a professora dele e tal. Porque basicamente um pessoal lá que tava percebendo que a professora tava sabendo de tudo, entende? Descobriu que a professora tava sabendo de tudo, meio que raptaram e falaram que ela não é mais útil no jogo de Deus. Simplesmente isso. E o que acontece? A gente vai lá tentar salvar ela, ele vai lá, salva ela e tudo mais, aí aparece aquela Valkyria, vou chamar de Valkyria, porque também não tem nenhum nome do personagem direito falado, e é um personagem descartado. Aí o Hajime consegue lutar com ela, contra o pessoal tá lutando com outros, se eu não me engano volta a aparecer também aqueles demônios que ele enfrentou lá no Labirinto de Fogo, eles reaparecem e tal, cada um vai enfrentando uma criatura e tudo mais, o Hajime tá focando nessa Valkyria, vamos chamar de Valkyria, que eu acho que é até melhor chamar, e tal, tá lutando com ela e tal, tá quase perdendo, ele usa vamos dizer, as artimanhas dele e ganha dela. E ela não é a principal vilão e nem chega a ser, nem sei por que mostrou ela. Claro que teve um motivo principal, que vai acontecer futuramente que eu vou explicar, que mostrou ela, mas eu achei assim muito, sabe, aquela personagem que aparece sendo forte, mas ainda assim também não mostra nenhuma personalidade bem fria e queria matar o Hajime, era isso. Nisso tudo eles acabam derrotando e tudo mais, e aí eles vão pra cidade, eles voltam pra cidade, e nisso tudo o pessoal se reuniu pra tentar impedir alguma coisa, eu não lembro qual que era a coisa, mas eles tentam, tá todo mundo lá no local junto com os guardas. Aí os guardas, como estão sendo controlados por uma das meninas da sala, ela se revela e ataca todo mundo e quase mata todo mundo. Nessa brincadeirinha e tal, quase mata todo mundo e trai a maioria do pessoal porque ela era apaixonada por aquele cara
quero ver ele herói e tudo mais. Ela disse que vai matar ele, vai controlar ele com a marionete, pra sempre ficar do lado dela. E tipo assim, uma vilãzinha bem chata, de verdade. Eu acho que até o outro moleque... Não, o outro moleque também era chato na primeira temporada. Aí o Hajime aparece, começa a derrotar ela como se não fosse nada, o pessoal lá como se não fosse nada. E aí ele fala, mas eu tenho um exército de demônios aqui, pá. Ele destrói tudo como se não fosse nada na temporada. Só que a única coisa que acontece bem marcante é que ela é aquele cara que é apaixonado pela Kaori, que derrubou o Hajime, ele simplesmente mata a Kaori, simplesmente enfia uma espada nela. E tipo assim, pô, você fica tipo, nossa, do nada. Foi um momento marcante e tal. E você acha que ela vai morrer, mas no final ela não morre. Então, assim, perde um pouco a graça. Eu acho que se eles arriscassem matar ela, ia ser mais interessante. Mas eu já sei por qual motivo ela quase morreu. É um motivo bem besta. Mas tá. Aí eles começam a lutar e tudo mais. E aí também aparecem aqueles demônios. Se eu não me engano, eles aparecem. Não lembro se eles aparecem antes ou depois da Valkyria. Mas eles aparecem lá. Também vão tentar atacar os humanos. E nisso tudo, essa menina, que é uma das estudantes, foge junto com aquele cara que tá no dragão branco, né? Um dos demônios. E fogem, basicamente. Isso tudo, o que acontece? Simplesmente, eles conseguem salvar a Kaori. E a Kaori simplesmente, eles dão o corpo daquela Valkyria. Sim, aquela Valkyria que o Hajime enfrentou no começo. E quase no final, eles dão o corpo da Valkyria pra Kaori. Pra ela ficar mais forte e tal. Tipo, meio tipo... Tá, né? Fazer o quê? Só vou aceitar que dói menos. E simplesmente, nessa parte realmente, igual eu disse, perdeu muita qualidade. Basicamente, eles revelam tudo pra todo mundo. Então todo mundo sabe que Deus agora é um dos vilões e que ele tá manipulando tudo. Aí o Hajime fala, fala que vai ajudar o pessoal, vai enfrentar outros labirintos e vai ajudar o pessoal. Ele não se oferece. O pessoal fica enchendo o saco dele pra tentar pedir ajuda dele pra ele ficar mais forte e conseguir enfrentar Deus, basicamente. E nisso tudo eles conseguiram salvar a professora. Todo mundo tá unido, menos alguns que morreram nessa batalha. Sim, teve alguns alunos que morreram. Mas vou ser sincero, essa vilãzinha do final, ela nunca nem apareceu. Era uma amiga da amiga da Kaori. Aquela amiga da Kaori que aparece. Uma vilãzinha bem mediana. A péssima, ela aparece como se fosse um baita vilão. Pô, ela tem o poder de ressuscitar os mortos. Pô, legal, é um poder bom, mas a personalidade dela é horrível. Sabe assim, personagem mal trabalhado. Termina praticamente a primeira temporada nisso. Tem um episódio filler que não vale de nada. De uma aventurinha deles. E tem um filme, sim, um filme. Depois, no finalzinho da segunda temporada, segunda temporada, tem 2 episódios que é o filme que aparece, que eu vou citar já. Mas assim, tirando assim, o filme não tem nada a ver com a segunda temporada, mas eles punharam. Segunda temporada fraca. Não tem bosses, quase nenhum. Os bosses que tem é tipo bem chato. Tinha umas cobras de fogo que eles tinham que derrotar. Assim, os bosses da primeira temporada muito melhor do que o da segunda. Os personagens que se tornaram vilão mal trabalhados. A primeira temporada não é excelente, mas é boa. E a segunda temporada é muito corrida. Sabe quando você tá fazendo um negócio corrido, corta. Como se fosse picotado. Simplesmente eu senti que a segunda temporada foi muito picotada. E teve muita coisa que não precisava ter, sabe? Eles quiseram juntar a trama, mais de um objetivo. Eles juntou o objetivo do cara passar o labirinto do vulcão e o labirinto lá de água. Vamos dizer, o do vulcão e da água. Ok, ele passou os 2 labirintos. Aí ele enfrentou uma vilã que era uma Valkyria. Aí ele enfrentou também uma vilã que é uma das alunos. Tipo assim, muita coisa repetida também da segunda temporada. Eu achei que, tipo assim, apareceu lá o cara que é demônio e tudo mais. Tinha até não sei se era ele ou se era um amigo dele. Eu acho que era um amigo dele que tava querendo se vingar pelaquela demônia que ele matou na primeira temporada. Ele queria se vingar. Mas tá, aí teve a batalha relacionada. Mas assim, tirando isso daí, foi tipo assim, muito repetitivo, sabe? Eles trabalharam com uma coisa... Pô, de novo a professora da outra vez foi raptada, quase morta, agora foi quase morta também. Aí, tipo assim, se tivesse trabalhando com os demônios, eu acho que seria melhor, mas a segunda temporada é muito corrida e muito repetitiva. Foi basicamente muita coisa parecida com a primeira temporada. Eu sei que teve a princesa que foi adicionada, mas é uma personagem muito sem carisma. Tenta mostrar que ela é fofa, mas ela não é fofa igual a Mil, sabe? Não é uma personagem que você fica tipo, opa, menininha, fofa, gatinha, fofinha. Não é. E não é um personagem interessante, sabe? E assim, querendo ou não, desenvolvimento dos personagens principais, eu acho que a única que teve um up foi a Kaori, que ganhou um corpo novo. O resto, tudo continuou na mesma. Começou de um jeito a primeira temporada, terminou de outro. Mas elas ganharam novas magias de Deus. Sim, ganharam, mas não teve muita diferença, sabe? Aí a segunda temporada é basicamente bem mais fraca do que a primeira, na minha opinião. O 3D melhora um pouco, a animação mantém o jeito que tava.
Mas a história peca em bastante coisa e não tem muito plot twist. Só essa menina que apareceu, mas a menina brotou do nada, se tornou a vilã, então pra que isso? Pra que? Me diz, pra que? Eu não achei necessidade nenhuma disso. Entende? Então eu fiquei tipo, ok, ela veio como vilã, mas qual é a necessidade? Entende? Qual realmente é a necessidade? Tinha os demônios lá como vilão, tinha a Valkyria, tinha também até o próprio, como é que se diz? O próprio Deus também, que é o vilão, mas assim, tinha muitos outros vilões pra poder trabalhar. Os labirintos foi muito muito passado rápido, foi coisas muito simples, foi um labirinto bem fraco comparado aos primeiros labirintos, que eram realmente desafios. Um você tinha que usar lógica, outro você tinha que basicamente derrotar um monte de criatura e tal. Os outros não, um é fogo, outro é água. E assim, bem nada a ver. Nem parecia labirintos de verdade, realmente. Outras coisas. Mas foram labirintos, deram magia pra eles e ok. Eu achei a segunda temporada muito mais fraca do que a primeira. Falando sobre o filme é um filme filler. Não adiciona nada na história, só muda. A única adicionação é que, adiciona aquilo lá que eu citei, que a mãe da Mil, ela diz que ela gosta do Hajime, ela não gosta do Hajime, ela faz aquilo pra Mil sentir, porque a Mil gosta muito do Hajime, chama ele de pai, tal, a única coisa. Mas o filme é basicamente, eles vão fazer a última missão junto com a Mil, porque eles vão sair e vão deixar lá a Mil. Aí o que acontece? Simplesmente aparece eles vão lá num lugar que acontece alguma coisa e aparece uma baleia lá, uma sombra de uma baleia e leva eles por uma era fora do tempo. Nessa era tem um monte de criatura e tudo mais, é cada um separado. E nisso tem basicamente 3 personagens que são dos primeiros labirintos da primeira temporada. Tem o personagem lá do primeiro labirinto, tem aquela menininha chata e tem um outro lá. Eles são bem fortes e tal. E meio que eles estão ajudando essa baleia, junto com a Mil, a reconstruir lá, que lá era tipo... Muita gente fez experiência lá, e que vão as criaturas, e essas criaturas estão destruindo lá, e se elas destruir tudo lá, não, se elas destruir lá a torre, elas vão ter todo o poder delas. Aí ele junta todo mundo pra tentar derrotar as criaturas bem fortes e tudo mais, e o Hajime e esse personagem vão lá e reconstrói a torre e pronto. Simplesmente é isso a história inteira, de verdade é bem isso. Claramente tem uns momentos engraçados no meio e tal, mas assim, a história é isso, simplesmente isso é a história do filme. É muito fraca, velho, de verdade. Eu não sei, de verdade, galera. Assim, eu assisto, tipo, pra me terminar o resumo, mas eu achei muito fraco a segunda temporada, o filme também. História, não que, pô, é um baita história, mas, pô, dá pra fazer um negócio legal, divertido, né, sabe? Só leve um exemplo disso. Mas eu acho que depois de assistir Solo Leveling, assistir qualquer outra coisa que não chegue ao nível do Solo Leveling fica difícil. Mas, brincadeiras à parte, galera. A segunda temporada, ela, de verdade, ela peca bastante em vários pontos, igual eu disse. Repete algumas coisas da primeira temporada que deram certo, de novo, e acaba se tornando chato, porque faz mal feito. E não tem nenhum vilão que presta na segunda temporada, de verdade. Evolução dos personagens zero, só a Kaori. Mas também a evolução dela é uma evolução bosta demais, porque, pô, ela troca de corpo porque ela quer ficar mais forte, porque o corpo da Valkyria era mais forte. E deixa o corpo dela congelado. Foi tipo... Pra que isso? Qual o sentido? Ela que ela ficou mais forte, Mas e o corpo dela? Ela não se importa com ela mesma? Ela não ama ela mesma? É bem aquele negócio que eu fiquei me perguntando, pô, qual o sentido disso? Aí, sim, o filme também fraco. Tem o filme até que tem uns momentos engraçados e tal. A temporada também tem uns momentinhos engraçados, aquelas trufinhas no meio da história, mas assim, comparado à primeira, pô, velho, a primeira, uma nota 7, 8, assim, tal. Quanto a segunda temporada seria uma nota 4, no máximo 5. De verdade, ela pega bastante. E uma temporada que eu ia assistir 2 vezes pra fazer o resumo, às vezes eu assisti 2 vezes pra assistir o resumo, eu não consegui. Consegui assistir uma vez, terminei e tal. Mas não assisti, tinha muita coisa que eu acabei esquecendo no meio desse resumo. Com certeza eu notei bastante coisa aqui, mas mesmo assim você acaba esquecendo. Mas resumindo, galera, essa daqui foi a segunda temporada de Hari Fureta. Nem sei quantos minutos deu o vídeo aqui. Mas assim, galera, resumindo, essa daqui é a segunda temporada. Talvez eu adicione a terceira temporada junto com esse vídeo, ou senão ele vai sair só. Mas vamos ver como é que vai ser. Espero que tenham curtido e claramente não esqueçam